Às vezes, o cansaço não é só físico, nem se resolve com mais horas de sono. E se este cansaço que estás a sentir fosse algo mais do que aquilo que tu pensas? Olá, estás a ouvir o podcast Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional, e aqui vamos falar de emoções, de equilíbrio, de bem-estar, mas acima de tudo, de ti. Por isso, respira fundo, acolhe este momento só teu e permite-te olhar para ti. Vamos a isso? A Marta acorda todos os dias às 7 da manhã. Ela levanta-se, cuida dos filhos, faz o café da manhã, prepara-se com gestos geralmente apressados e vai para o trabalho. Nos intervalos ela consegue responder a mensagens e a tentar manter-se ativa e presente nos grupos a que pertence. À noite, quando chega para a casa e depois para se deitar, ela sente-se exausta. E mesmo assim, no outro dia, quando acorda, sente que ainda está cansada. A Marta não tem um diagnóstico, a Marta continua a cumprir tudo, mas sente que já não está inteira em lado nenhum. Ela diz que não tem tempo para parar e sorri, porque é o que esperam dela. Talvez conheças uma Marta por aí. Ou será que existe uma pequena Marta dentro de ti? Eu hoje quero falar contigo sobre cansaço. Aquele cansaço que não passa, aquele cansaço que não tem nome, mas que mora no nosso corpo, que mora na nossa mente, no nosso silêncio. Sim, sabias que metade dos trabalhadores do mundo relatam que estão em situação de burnout? E que todos os anos mais de 12 mil milhões de dias de trabalho são perdidos por causa da exaustão emocional e da depressão dos trabalhadores. É verdade. Ou seja, pessoas que se sentem ou estão em um quadro depressivo e que não sentem capacidade para ir trabalhar. Mas isto não são só números, isto são vidas, isto são histórias reais e são corpos que essencialmente continuam a funcionar, mas que por dentro estão completamente destruídos. O burnout não é apenas stress, é um estado de exaustão profunda, exaustão física, exaustão emocional e mental. É causado por uma grande pressão constante e prolongada. E não acontece só no trabalho. Ela pode nascer também da exigência familiar, do peso emocional acumulado ou até mesmo do facto das pessoas não terem espaço para si, para parar. O burnout manifesta-se através da exaustão emocional, em que as pessoas começam a sentir que não têm energia, nem para fazer aquilo que é essencial. Começa a haver um distanciamento interno, onde as pessoas se desligam umas das outras, se desligam das tarefas e, essencialmente, se desligam delas próprias. É óbvio que a quebra do desempenho é muito evidente. Porquê? Porque tudo parece que é feito com esforço. Até aquilo que antes fazia sentido, que dava algum prazer, agora é feito com esforço. O burnout é precisamente viver num estado de alerta constante. No fundo é sobreviver em piloto automático e esquecer-se de si. É verdade. Então, eu hoje trouxe-te um exercício prático. Se tiveres possibilidade de fazer agora uma pausa, vou-te pedir para responderes a 5 questões. E vais imaginar que estás a olhar para um espelho que reflete o teu interior. E vamos tentar observar como é que está o teu estado interior em termos emocionais. Sim? Então, podes usar os dedos das mãos para fazer a contabilização dos pontos e a cada pergunta que eu irei fazer, são 5 questões, tu poderás
atribuir uma cotação. Atribuis 0 pontos se aquilo que eu te disser não corresponder à tua realidade, nunca acontece e por isso é 0 pontos. Se for às vezes acontece, 1 ponto. Se for quase sempre ou frequentemente, 2 pontos. Estamos prontos para a primeira questão? Então vamos lá. Primeira, acordas com a sensação de que estás sempre esgotado ou esgotada antes mesmo do dia começar. E não é sono, é aquela exaustão que vem de dentro, como se carregasses algo invisível contigo. 0 pontos não corresponde, eu não sinto isso. 1 ponto, às vezes, 2 pontos com frequência. Segunda questão. Sentes que estás sempre em modo de resposta, a fazer, a decidir, a cuidar, mas que não sabes muito bem aquilo que precisas ou aquilo que queres para ti. Como se a tua atenção estivesse sempre virada para fora e esquecesses de olhar para dentro. Nunca, às vezes ou com frequência. Terceira questão. Já não consegues encontrar prazer ou leveza em coisas que tu antes fazias naturalmente, mas que agora já te custa fazer. Já são distantes e simplesmente não tens prazer em fazer aquilo. Nunca acontece, às vezes ou com frequência. Quarta questão. Tens evitado de parar, para sentir, para pensar em determinadas coisas, porque sabes que se o fizeres, tu podes colapsar. Então, preferes seguir em frente, empurrar, silenciar e fingir que nada está a acontecer, que tudo pode continuar. Isto acontece contigo nunca, às vezes ou com frequência. Pergunta número 5. Sentes que estás em piloto automático, a cumprir rotinas, mas sem te sentir realmente presente nelas? Como se estivesse a viver, mas com a alma desligada. Nunca acontece, às vezes ou com frequência. Agora, conta pelos dedos da mão e observa o que é que estás a sentir. E percebe, este teste não é um diagnóstico, é um espelho. Mas pode ser o início de uma escuta, se esta escuta for honesta. Faz uma reflexão sobre o resultado. Partilha nos comentários, caso te sintas à vontade. Sim, o número de pontos que obtiveste neste exercício. E então, se contaste de 0 a 3 pontos, ou seja, 3 dedos que tu identificaste, estás num estado de alerta. Mas ainda tens o tempo para cuidar de ti com calma e com leveza. É uma questão de tu agires. Se tiveste entre 4 a 6 pontos, já estás em processo de fadiga emocional. Ela já se instalou. E tu não estás a exagerar quando dizes que te sentes cansada ou cansado. Se a tua pontuação foi entre 7 e 10, o teu corpo está a pedir ajuda, está a pedir socorro e tens que agir. Talvez seja este o momento. E não é um momento para cair, mas um momento para parar, para respirar e para te escutares. Se sentiste que este exercício te tocou ou necessitas de tomar mais atenção ao que estás a sentir, eu convido-te a participar na imersão Despertar, que irá ser dinamizada online entre mim e outros colegas, onde vamos ajudar as pessoas a darem o primeiro passo para superar o burnout, a depressão, a exaustão emocional. Deixo-te o link na descrição e se a tua pontuação foi elevada, gostaria muito de te ver por lá. Até para a semana e lembra-te, nem todo o cansaço se cura com o sono. Às vezes é preciso algo mais. E se precisares de ajuda, estou deste lado.
E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!